Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje eu vou responder uma tag. Eu conheci essa tag há bastante tempo já, deixei ela guardada aqui, ela é originalmente em inglês, de um canal que eu não sigo, inclusive, eu nem sei como que apareceu na minha timeline, mas eu gostei e deixei guardada para uma ocasião como esta, em que eu fiz a arrumação e a limpeza anual da minha estante, então eu resolvi responder essa tag agora. Só que, olhando com mais atenção as perguntas, eu vi que tinha algumas perguntas bem tolas, assim, bem bobinhas, nonsense, do tipo, você tem um livro cuja capa tem 3 pessoas? Ou um livro com a capa ou a lombada redonda? Coisas bobas que não acrescentam absolutamente nada. Só que eu encontrei essa tag já traduzida para o Brasil e várias pessoas já responderam, inclusive. E eu peguei a tradução original e eu vi que a pessoa que traduziu pensou a mesma coisa que eu. Tinha algumas perguntas tolas, então ela mudou as perguntas e, na minha opinião, melhorou bastante a tag. Então, por isso que eu resolvi realmente responder. Eu vou deixar aqui o link para este vídeo, tá? Para vocês poderem ver. Mas antes de começar, eu vou ter que fazer os pedidos de sempre, que é para, se vocês não são inscritos no canal, deem um voto de confiança, já se inscrevam e também aproveite para dar um like, porque isso ajuda muito a divulgar o canal e desde já eu agradeço. Eu gostei dessa tag que se chama Você Tem Esse Livro? Porque ela tem 20 perguntas e eu acho que ela mata um pouquinho da nossa curiosidade. Eu tenho certeza que não sou só eu que sou curiosa, né? Mas vocês também têm curiosidade de saber o que outra pessoa que também lê tem na estante. Então, respondendo essas 20 perguntas, eu vou tentar mostrar assim, fazer uma amostra diversificada do que eu tenho aqui na minha estante, tá bom? Bom, a primeira pergunta é, você tem um livro infantil? E eu tenho alguns, mas eu resolvi mostrar esse aqui para vocês, porque eu adoro essa história. É o Coco, ou a Coco, né? Que é o nome de uma pessoa. E é uma história sobre música, sapatos e família. Eu conheci essa história através de um desenho da Pixar. Um desenho lindo, gente. Olha, eu duvido, eu desafio qualquer pessoa a assistir aquele filme e não verter uma pequena lágrima no canto do olho. Pelo menos uma. Durante o desenho, porque é um desenho lindo, um dos poucos desenhos que tem conteúdo ainda hoje. É um desenho moderno, é dos anos 2000, né? E ele fala exatamente sobre isso, sobre família. É um desenho lindo e a história está aqui, tá? Então, assim, convido vocês, se não forem ler o livro, a pelo menos assistir o desenho. Ele vai falar sobre a tradição do culto aos mortos no México. Por que que existe aquele altar no Dia dos Mortos, com comida, com música, né, com fotos da família, dos entes queridos que já morreram, tá? É uma história bonita, gente, que mostra uma cultura muito interessante e uma história familiar belíssima, tá? Bom, a segunda pergunta é, você tem um livro que você não entendeu? Claro, todo mundo vai se deparar com um livro difícil, que é fora da alçada, né? Fora da minha alçada, por exemplo, e que eu vou ter dificuldade de entender. E eu acho que esse aqui é o caso, porque Ideias Têm Consequências, do Richard Weaver. É um livro fino, gente, que assim, eu dei com os burros na água, porque ele tem 200 páginas, eu falei, eu vou ler esse livro aqui, porque todo mundo que eu conheço fala muito bem do livro, e eu quero conhecer. Eu não sei se eu não estava numa hora boa, ou, sei lá, eu fiz a bobagem de ler este livro ao mesmo tempo que eu lia um outro livro também complicado, eu não me lembro o que foi que aconteceu, mas eu me lembro que eu comecei a ler, e na introdução, eu comecei a ficar toda embananada, eu falei, nossa, do que esse cara tá falando? Não sei se o inglês também é difícil, eu não sei o que foi, mas eu acho que não era o momento de ler esse livro. Então, ele está aqui, mas ele vai ser lido com certeza, porque
como eu falei, todo mundo que leu gostou muito, tá? Então esse é o livro que, por enquanto, eu não entendi. Mas é um desafio pessoal. A terceira pergunta é: você tem um livro baseado em outra história fictícia? E recentemente eu fiz um vídeo, acho que foi o último vídeo, inclusive, falando deste livro aqui do Henry James, que em português ficou A Herdeira. Originalmente o título é Washington Square. E este livro é baseado numa história que uma pessoa contou para o Henry James e que ele não tem certeza se a história era verdadeira. Então ele fez o livro dele em cima dessa história que parece ser uma história não verdadeira, fictícia, tá? Assistam o vídeo. Eu adoro o Henry James. Do pouco que eu li dele, eu adoro, tá? Eu acho que é um autor pouco explorado no Brasil e pouco conhecido. Você tem uma série que não finalizou? Gente, olha, eu não me lembro de ter lido uma série. Tipo assim, 10 livros de uma série, 15 livros. Olha, isso assim, realmente não faz parte do meu radar aqui como leitora. No máximo, eu consigo ler uma trilogia. Portanto, eu já comprei esse livro aqui do Bernard Cornwell, O Último Reino, sabendo que eu não vou ler a série. Eu pretendo ler só este primeiro livro, que inclusive virou uma série de televisão, né? Então, todos os livros que eu falei até agora, gente, tem traduzidos para o português, tá? E esse aqui também. Então, este livro aqui, por que me interessou? Porque ele se passa no século IX e ele diz o seguinte: os ferozes dinamarqueses invadiram o solo britânico, famintos por despojos e conquista. Dramático, né? E olha como ele termina a frase, dizendo assim: de repente, o destino de toda a Inglaterra e o curso da história dependiam de um único homem, um rei. A chamada aqui é fantástica. Então me interessou bastante. Quem assistiu o seriado parece que gostou também. Então tá aqui. Então essa pergunta não é que eu não finalizei, eu não vou finalizar, tá? Eu pretendo ler só este livro aqui. A vida é muito curta, né, gente? Bom, você tem um livro esgotado? Tenho alguns, né, gente? Principalmente no Brasil, porque às vezes o livro se esgota no Brasil, mas não se esgota em inglês. A gente consegue encontrar. Ou no próprio idioma, sei lá, em espanhol, por exemplo, em francês, né? A gente consegue encontrar. Mas no Brasil, alguns livros realmente esgotam. Saem de cena e a gente não vê nunca mais. Que eu acho que é o caso aqui do Gulag, da Anne Applebaum. Este livro aqui é um livro muito importante, ele é premiado, tem o Pulitzer de não ficção de 2004, ele foi lançado em 2003, esta minha edição é de 2003, tá? Tá escrito aqui, então é da Ediouro ainda, eu não sei por onde saiu depois dessa edição aqui, então meu livro é de 2003, tem 20 anos, pouco mais até, e eu nunca li esse livro inteiro, tá bom? Mas é um livro que eu preciso ler inteiro, porque é muito bom. Ela fez também uma pesquisa muito extensa para escrever esse livro e está esgotado no Brasil. Você tem um livro em edição de bolso? Tenho alguns, mas eu resolvi mostrar este aqui para vocês, que são 4 peças teatrais do Ibsen. O Ibsen foi um escritor norueguês. Eu acho que ele é do século XIX, do começo do século XIX, ele nasceu em 1828, e ele escrevia peças teatrais. Eu tenho esse pocket aqui, por que eu peguei esse aqui para mostrar para vocês? Porque aqui estão, como diz o título, né, 4 peças. E eu já li Casa de Bonecas. Gostei bastante da peça e pretendo ler as outras. Só que aí, eu reconheci, né, que uma das peças dele foi musicada pelo Grieg, Edvard Grieg. Eu já sabia, eu já conhecia essa música, mas eu não tinha ligado o nome da música com a peça do Ibsen, que é a Peer Gynt. Peer Gynt. Vou deixar escrito aqui na tela para vocês verem. E eu não posso colocar música, porque se eu colocar música aqui, ambiente, o
YouTube reconhece direitos autorais e não me deixa colocar, tá? Me proíbe. Coisas de YouTube, né? Bom, então é isso. Por que que eu mostrei esse aqui? Porque eu tive que comprar outro livro. Este aqui, com todas as peças dele. Que tem o Peer Gynt, que nesse aqui não tem, no Pocket, né? Mas eu não posso me desfazer desse Pocket, porque aqui tem, eu acho que é um inimigo do povo. É um inimigo do povo, que é uma peça que não tem aqui, nessa edição da Barnes Noble. Que também é Pocket, tá, gente? Ela é grande assim, ela é maior, mas é uma edição Pocket também, tá? Então, está aqui, 2 edições Pocket do Ibsen. Você tem um livro escrito por um autor usando um pseudônimo? Bom, tenho vários. Eu podia mostrar, inclusive, a George Sand, a George Eliot, né, que são mulheres que usavam nomes masculinos. Mas eu vou mostrar um autor que eu acho que é pouco lido no Brasil. Eu mesma não conhecia. Não sei dizer para vocês como eu ouvi o nome desse autor a primeira vez, mas eu fui atrás porque eu achei, inclusive, a obra completa dele, que é o Saki, ou Saki, não sei como pronuncia. O nome original dele é Hector Hugh Munro. Ele nasceu em 1870 em Burma, Burma, que é a Birmânia, quando ainda era território da Inglaterra, né? Portanto, ele escreve em inglês e ele é um escritor de contos, né? Short stories, tá? Este aqui é o livro que tem todas as short stories dele. Eu, inclusive, já comecei uma história que é When William Came, e eu encontrei um livro dele em português que são contos selecionados, acho que é o nome, eu anotei aqui. Contos selecionados, é isso aí. Eu deixei. Bom, aliás, eu vou deixar o link de todos os livros que eu citar aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Contos escolhidos, tá? Para vocês poderem conferir. Alguns vão ter só em inglês, tá? Mas outros, como esse aqui, vocês vão encontrar alguns contos dele traduzidos para o português, tá bom? E um dia a gente vai conversar sobre o Saki ou Saki aqui, porque eu achei muito interessante, né? Primeiro, o pseudônimo. E por que desse pseudônimo? Olha aqui, diz que ele escolheu Saki ou Saki da última estrofe do Rubaiyat do Omar Khayyam, que eu também nunca li, tá? Mas é isso, curiosidade do nome dele. Estamos na 8ª pergunta. Nossa, gente, 8ª pergunta, esse vídeo vai longe, né? São 20. Você tem um livro ilustrado? E eu tenho alguns, mas eu resolvi mostrar para vocês de novo esse livro aqui, Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Eu já mostrei esse livro detalhadamente quando eu fiz um vídeo sobre o Pedro Páramo. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem ver. Eu explico o que são essas gravuras, né? Quem fez e qual foi a inspiração. O livro é lindíssimo, tá, gente? Então, deem uma olhada lá no vídeo se vocês quiserem conhecer esse livro melhor. 9. Você tem um livro que nunca ouviu falar antes? Sim, eu adquiri um livro sobre o qual eu nunca tinha ouvido falar, nem o autor, nem o livro. Quem falou sobre esse livro foi o Rodrigo Gurgel. Quando alguém perguntou para ele, eu acho que foi um autor em língua alemã, né, germânica, e ele indicou este aqui, que é um autor vienense, é o Heimito von Doderer, com esse aqui. Bom, gente, eu acho que fala Strudelhof Steps. Eu não sei como é que é esse nome, que é em alemão, mas são os degraus desse lugar aqui, tá? Este livro foi escrito em 1940. Ele começou a escrever em 1940. E por causa da denazificação, ele não pôde publicar esse livro até 1951, tá? Então, ele também fugiu da Alemanha por causa do nazismo. E
Bom, segundo Gurgel, ele é um excelente escritor, né? E está aqui esse calhamaço de 850 páginas para eu conhecer. Um autor, gente, que eu nunca tinha ouvido falar, tá? O Doderer. Também eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Inclusive, não tem traduzido para o português, né? Infelizmente. Você tem um livro que foi adaptado pela TV? Tenho, não muitos, mas eu resolvi mostrar este aqui, que é O Terror, do Dan Simmons. Este livro aqui foi adaptado para uma série da AMC. E eu não li ainda, mas eu já li a história, que é Congelados no Tempo. Um livro chamado Congelados no Tempo. Tem vídeo aqui em que eu cito, inclusive, este livro aqui, que eu comprei por causa da história, né, que é uma história verdadeira. A história de um naufrágio. Assistam lá o vídeo. Também vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem conferir. Você tem um livro escrito por alguém que é originalmente famoso por outra coisa? Tipo celebridade, atleta, político, personalidade de TV? Gente, eu até procurei, mas não tenho não, tá? Não encontrei isso aí na minha estante. Desculpem, vou passar essa. 12ª é... Você tem um livro autografado? E eu tenho. Vocês se lembram do Caçador de Pipas? Eu assisti o filme e li o livro. E fui assistir, inclusive, uma palestra do Khaled Hosseini, que é o escritor, né? O escritor do Caçador de Pipas e que escreveu também O Silêncio das Montanhas. Este livro aqui, nessa palestra, ele autografou alguns livros. Está aqui para Cristina e a assinatura do Khaled Hosseini. Eu ainda não li esse livro, tá, gente? Bom, você tem um livro de poesia? Tenho alguns, eu podia mostrar, sei lá, a Ilíada, a Odisseia, a Divina Comédia, tem vários aqui. Mas eu vou mostrar para vocês um livrinho que eu comprei, acho que faz uma semana, do T.S. Eliot, que é 4 quartetos, tá? É um livrinho pequenininho de 59 páginas. Isso contando introdução e tudo mais, tá? Dele, gente, eu já li alguns pedaços de Terra Devastada, que é fantástico, tá? É lindíssimo, aliás, é o poema mais famoso dele. Mas eu encontrei essa edição aqui, de 4 quartetos, que é a mesma edição dessa aqui, que é uma seleção de textos em prosa dele, que eu já li, inclusive, 1 ou 2, que são textos muito bons, tá? Ele fala aqui inclusive, a gente falou dele, do Henry James, tá? Então, ele tem alguns textos muito bons. Ele fala aqui do Ulisses, tá? Então, são textos muito interessantes, mas são textos em prosa. E aí, como eu encontrei, por um acaso, essa edição na Barnes & Noble, assim, escondida na estante, porque não existe mais essa edição. Aí eu falei, vou fazer o parzinho, né? Está aqui, tá bom? Então, a 14 você tem um livro com um selo de prêmio? Tenho alguns, mas eu resolvi mostrar esse aqui para vocês, que é a Confederação de Tolos, do John Kennedy Toole. Ele ganhou o Pulitzer. Eu não sei em que ano ele ganhou o Pulitzer. Este livro aqui foi lançado foi escrito antes de 1969, que foi o ano em que este autor se suicidou com 32 anos. Porque, se eu não estou enganada, esse livro nunca conseguiu ser lançado. Ele nunca conseguiu lançar. Aliás, acho que é o único livro dele mesmo. Quem lançou esse livro depois da morte dele foi a mãe dele, tá? E, gente, é um dos livros mais divertidos que eu já li. O personagem aqui, o Ignatius, não sei como é que pronuncia o nome dele, mas é Ignatius com T, é diríamos, um pseudo-intelectual. E aqui atrás, a descrição dele é fenomenal, porque ele diz o seguinte: o herói dele, né, o Ignatius Reilly,
é grande, obeso, rabugento, enfadonho, um tipo quixotesco, tá? E que é um dos personagens mais marcantes e cômicos da literatura norte-americana. E que pouca gente conhece e que eu não vejo ninguém lendo e comentando. Mas é fenomenal, tá? Tem em português, infelizmente está esgotado, vocês vão encontrar só em sebos, mas se vocês encontrarem, gente, leiam e depois vocês me digam se este personagem aqui não é impagável. Tem 380 páginas de pura diversão, tá bom? Vocês vão reconhecer alguns tipos aí, bastante familiares aí no nosso dia a dia, tá? A próxima, a 15, você tem um mesmo livro em duas versões? Eu tenho, mas eu resolvi mostrar um que eu tenho em 3 versões, que é a Divina Comédia. Eu li nesta versão aqui da 34, em 3 volumes, e eu gostei muito dessa edição, é gostosa de ler. Essa divisão em 3 volumes facilita muito, né? Que é o Paraíso, o Purgatório e o Inferno. Facilita muito o manuseio. Gostei, mas eu queria as gravuras do Doré, que aqui não tem, né? Então eu fui procurar uma edição e encontrei esta aqui em inglês, que tem todas as gravuras que o Doré fez para a Divina Comédia, tá? Só que o texto é muito difícil. Não é só porque ele está em inglês, não, é porque não tem divisão, não tem a métrica que tem naquele ali, né, que foi respeitada na edição em português. É um texto dificílimo da gente ler, mas as gravuras valem muito a pena. Então, eu leio em português e vejo as gravuras aqui neste que está em inglês. E aí, quando eu fui viajar, fui para a Itália nas férias agora, neste ano que passou, em 23, e eu ganhei do meu marido, porque obviamente eu passei em algumas livrarias, eu ganhei do meu marido esta edição aqui de bolso, que aí também dá, né, para responder aquela outra pergunta, se eu tenho algum pocket, eu tenho, da Divina Comédia em italiano. Bom, claro que é um desafio, né, gente, tá aqui, ó. Mas eu achei muito boa, porque apesar de ser em italiano, e eu não leio definitivamente italiano, mas se um dia eu resolver me aventurar, olha só a quantidade de notas de rodapé. Tem mais notas do que texto em si. Então eu acho que achei, né? Posso até estar enganada, que essa edição assim é bem explicada e quem sabe um dia eu me aventure na minha aposentadoria, eu me aventure aí a ler a Divina Comédia no original, tá bom? Então, eu tenho a Divina Comédia em 3 versões. 16. Você tem um livro de contos? Uma pergunta meio estranha, né? Mas tenho. Já mostrei, inclusive, do Saki. Mas eu resolvi mostrar este outro autor aqui, que é o Singer. É o Isaac Bashevis Singer. E essa aqui é uma coletânea de histórias dele. Eu acredito que aqui vai ter a maioria, se não todas as short stories, né, os contos dele. Eu ainda não li, mas dele eu já li essa história aqui, Inimigos, uma História de Amor. É um livro muito bonito, mas muito bonito. É um sobrevivente aqui da Segunda Guerra, judeu, né, porque esse escritor era judeu. Ele é um escritor muito premiado, inclusive com o Nobel, tá? E os textos dele, pelo menos esse texto aqui que eu li, é belíssimo, muito bem escrito, gostoso de ler. Então eu espero que esses contos aqui também sejam gostosos de ler, tá? E contos, gente, eu não consigo pegar um livro desse e ler do começo ao fim. Os contos eu vou lendo aos poucos, né? Não sei se vocês também são assim, mas é assim que eu faço, tá?
Bom, tem um livro em outra língua? Não, já mostrei, inclusive, aqui para vocês, né, em italiano. Mas eu vou mostrar um livro em francês. E esse aqui eu já consigo me aventurar. Vou demorar, vai dar um super trabalho. Meu francês não é para tanto, não é para um Balzac, né? Mas eu acho que eu consigo se eu me esforçar, tá? Então, este livro aqui eu comprei em Genebra, também este ano, né? Que eu fui. Primeiro a gente foi para a Suíça, em Genebra, depois é que eu fui para a Itália, né? Então tem aqui 3 histórias do Balzac: o Louis Lambert, Les Proscritos e Jesus Cristo em Flandres, tá? Então são 3 histórias do Balzac em francês. 18, tá no fim, viu, gente? Você tem um livro que foi transformado em filme? Tenho alguns, mas eu resolvi mostrar esses 2, porque eu fiz vídeo falando desses 2 livros aqui, que está, aliás, o mesmo vídeo, porque é um vídeo sobre o meu projeto Viajando Entre Livros. Este aqui é para a Hungria, porque é da Magda Szabó, é a porta. E este aqui, eu acho que ele é irlandês? Eu não me lembro, mas eu acho que o Tobin é irlandês. E é o Brooklyn. Esses 2 livros têm traduzidos para o português, inclusive, e foram transformados em filme. Os 2 filmes são muito bons, tá bom? Tão bons quanto o livro. Aliás, este aqui é fantástico, tá? A atriz principal que faz a protagonista aqui do livro é excelente, tá bom? Então, dê uma olhada lá no vídeo para vocês conhecerem mais sobre esses livros. Você tem uma HQ? Tenho algumas, tá? Eu costumava ler bastante HQ quando eu estava na Califórnia, porque as bibliotecas de lá têm um acervo muito grande. Tinha a biblioteca que era próxima de casa, biblioteca central da cidade, que tinha um acervo muito grande de HQs e graphic novels. Então eu não precisava comprar, porque são muito caras, né? Comparando com os livros, eu acho que as HQs são muito caras. Mas eu tenho esta aqui que está em português, inclusive, que é uma edição da Pipoque Nanquim. Conan o Bárbaro. Esse aqui é o volume 1. Eu acho que já tem o volume 2, talvez até o 3, não sei. Eu sei que o 2 tem, tá bom? Eu ainda não li, tá? Então, essa aqui tá em português. E eu queria mostrar essa outra. Aliás, queria mostrar 2. Deixa eu mostrar primeiro esse, que é o Persépolis. Esse aqui, no Brasil, acho que foi lançado em 2 volumes, né? Esse aqui é o completo, com os 2 volumes. Este tem uma curiosidade, porque foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui pro canal. Tá bom? Eu nem sei, tá meio tosco. Mas se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, essa história aqui, essa graphic novel é muito interessante. E este aqui que eu ainda não li também, que é a história da Lovelace. A Lovelace, quer ver? Ela foi uma matemática do século XIX. E ela fez a programação, uma das primeiras programadoras de computação, tá? Então, como é isso no século XIX? Pois é, preciso ler a história dela. E eu acho que, se eu não estou enganada, o marido dela também era matemático. É isso mesmo. E essa HQ aqui é sobre a história dos 2. Tá? Então, como é ser uma matemática programadora na Inglaterra vitoriana, né, no século XIX? Tá aqui, preciso ler. E, finalmente, você tem um livro escrito por 2 ou mais autores? Tenho, não são muitos, viu, gente? Eu pelejei um pouquinho para encontrar. Mas encontrei esse que eu, inclusive, comprei recentemente no sebo, que é do Mark Twain e do Charles Dudley Warner, que é The Gilded Age, a Idade do Ouro, né? Que é um conto, uma história atual. Seria assim a tradução, mais ou menos, tá? Este não tem em português. Esses outros, os HQs, eu acho que tem. Essa aqui da Lovelace eu não tenho certeza. Mas esse não tem em português. Então, esse livro foi escrito pelo Mark Twain e por seu amigo, o Warner.
Este Warner, deixa eu pegar aqui. Este Warner era editor e escritor também, norte-americano. Ele era contemporâneo, né, portanto, ao Mark Twain e amigo do Mark Twain. Então, eles escreveram esse livro juntos em 1873. E neste livro, eles satirizam a extravagância e a corrupção da vida pós-guerra civil, que terminou em 1865. Eles escreveram o livro em 1873, então estava bem fresquinho aí. Os acontecimentos da guerra civil estavam bem fresquinhos e, obviamente, pós-guerra eles vão descrever aqui. É uma sátira, tá bom? É isto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado de conhecer um pouquinho mais os livros que estão ocultos aí na minha estante e uma excelente semana para vocês.